O relógio da cozinha marcava 4h58, quando o primeiro vulto do amanhecer escorreu pela janela estreita. Laura já estava de pé. A água fervia, o café esperava. O hábito de acordar cedo não era escolha, era reflexo. Reflexo de quem aprendeu que o silêncio da madrugada é o único momento em que o cansaço e a saudade se misturam sem discutir. A casa era antiga, feita de tijolos úmidos e memórias onde o vento sempre encontrava brechas. As fotografias nas paredes já haviam desbotado, de tanto tempo expostas ao sol. E bem no centro da sala, a cadeira de balanço, herança da bisavó, gemia a cada impulso leve. Ali costumava sentar-se seu Alfredo, o avô. Agora, um homem curvado, com mais lembranças do que força. Laura cuidava dele como quem tenta reparar o mundo devagar. Banho morno, remédios alinhados, sopas leves, almofadas batidas. Aquele era o ritual que preenchia seus dias, quase como uma penitência silenciosa por algo que ela nem sabia o que era. Quando ele acordava, o primeiro som era de tosse, e o segundo, do rádio antigo tentando sintonizar alguma estação que ainda não esquecera as vozes do passado. "Tá frio hoje", dizia ele, olhando para o nada. "Tá sim, vô", respondia ela, colocando o cobertor sobre seus ombros. E as conversas se extinguiam por ali. A juventude de Laura ficara do lado de fora. Enquanto as amigas formavam famílias, colecionavam viagens e filhos, ela escolhera cuidar daquele homem. Ou talvez não escolheu. Apenas não teve coragem de ir embora. A mãe morrera cedo, sem deixar instruções sobre como seguir em frente. E o avô? Bem, o avô sempre fora uma fortaleza de pedra, mas agora, gasto pelo tempo, dependia dela até para alcançar o copo d'água. O relógio de pêndulo da sala marcava as horas em batidas que pareciam mais lentas ali dentro. Entre cada tique e taque havia memórias suspensas. Às vezes, quando o sono dele era pesado, Laura o observava tentando decifrar quem fora aquele homem que cada vizinho descrevia de um jeito. Para uns, um comerciante rigoroso, justo. Para outros, um pai impossível, rígido como ferro. Mas para ela, ele era só o avô, que quase nunca dizia obrigado. E havia algo mais. Sempre que ela terminava de arrumar o quarto, notava o mesmo gesto. Mesmo cansado, ele estendia a mão, abria a gaveta da cabeceira, olhava lá dentro por um segundo e a fechava de novo, com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Isso acontecia todos os dias, sem exceção. Com o tempo, a curiosidade virou presença constante na cabeça de Laura. Haveria dinheiro? Documentos? O testamento? Fotos? Ou o retrato de alguém que a família não devia lembrar? Mas o silêncio entre eles era tão denso que qualquer pergunta seria como quebrar vidro fino. Fora da casa, o mundo seguia. O som do caminhão do leite, a sirene distante da escola, os sapatos batendo no asfalto molhado. Dentro era sempre crepúsculo. Numa tarde chuvosa, Laura entrou no quarto para trocar os lençóis e percebeu que o avô dormia de boca entreaberta, respirando com dificuldade. Sobre o criado mudo, o porta-retrato tombado mostrava em seu verso uma data escrita a lápis: 12 de outubro de 1985. Ela não fazia ideia do que aquilo significava, mas guardou na mente. Dias assim se repetiram por semanas, até que começaram pequenas mudanças. O avô passaria minutos encarando a janela. Às vezes murmurava o nome Helena, e a cada menção seu semblante se iluminava por um instante breve. Laura passou a anotar isso num caderno pequeno, como quem tenta montar um quebra-cabeça emocional.
Hoje ele disse o nome outra vez: Helena. Quem será? O corpo do avô enfraquecia, mas era como se algo em seu interior ainda tentasse falar antes que fosse tarde demais. Certa noite, enquanto a casa dormia e a chuva caía rente ao peitoril, Laura ouviu um som diferente vindo do quarto dele, o ranger da gaveta. A vela que ela usava para iluminar o corredor tremia com o vento. Aproximou-se, encostou à porta e viu. Seu Alfredo chorava em silêncio, a gaveta aberta, uma fotografia nas mãos e nos olhos uma angústia antiga. Mas assim que percebeu a presença da neta, fechou rapidamente o retrato e virou o rosto para a parede. Laura sentiu vontade de tocá-lo, mas o fez apenas com o olhar. Aquele choro inexplicável se tornou um segredo entre os dois, o primeiro deles. Na manhã seguinte, nada foi dito, nem sobre a fotografia, nem sobre as lágrimas. Apenas o som de prato se repetindo, as mesmas frases curtas, o mesmo rádio desafinado. Entretanto, a casa parecia diferente, como se uma história inteira estivesse prestes a se levantar das paredes. O tempo, paciente, começou a preparar a revelação que mudaria tudo. E Laura, sem saber, estava prestes a descobrir que dentro daquela gaveta não havia apenas um segredo. Havia toda a verdade sobre quem realmente era a família dela. O tempo parecia estar preso dentro daquela casa. Nem o sol ousava entrar inteiro, só se infiltrava em frestas, riscando faixas douradas no pó suspenso do ar. Era como se aquele lar tivesse parado numa data distante, nada envelhecia e nada se renovava de fato. Depois daquela noite em que vira o avô chorando, Laura passou a observar detalhes que antes lhe escapavam. A moldura rachada no corredor, a pilha de cartas antigas amarradas com fita desbotada, a caixa de costura guardando botões de ternos que já não existiam. Havia, pela primeira vez, uma vida escondida entre objetos. Seu Alfredo dormia mais do que antes, mas nos despertares, seus olhos, perdidos entre o agora e algum lugar do passado, pareciam procurar alguém. Vô, quem é Helena? Perguntou Laura uma tarde, fingindo distração enquanto dobrava roupas. Ele levantou o olhar como se não tivesse ouvido direito e respondeu apenas, um nome bonito. E voltou a encarar a janela. O assunto morreu ali. Mas dentro dela, a curiosidade germinou de vez. Num sábado, Laura resolveu fazer faxina geral. Tirou cortinas, limpou o guarda-roupa que cheirava a mofo e organizou álbuns de família. Entre páginas coladas de tanto tempo, encontrou fotos em preto e branco. Nelas, um homem ainda jovem, o avô, de braços dados com uma mulher de cabelo escuro e sorriso tímido. No verso da foto, com caneta vibrante, estava escrito Alfredo e Helena, outubro de 85. A mesma data que havia atrás do porta-retratos. O coração de Laura apertou como se algo antigo chamasse por ela. A lembrança daquele número no retrato, o nome que o avô murmurava dormindo, o choro às escondidas, tudo apontava para uma única direção. Helena existira, fora importante e deixara uma marca profunda. Ao entardecer, Laura levou o álbum até a varanda, onde costumava buscar um pouco de ar. Enquanto o vento fazia a cortina dançar, percebeu que uma vizinha antiga, Dona Efigênia, passava pela rua com seu avental de flores. A idosa, curiosa e tagarela, foi uma das poucas que ainda batia à porta desde que o avô adoeceu. Ah, minha filha, quantas lembranças essa casa ainda guarda, viu? Disse ela com os olhos presos no portão. Laura hesitou. A senhora conheceu a Helena? O rosto da mulher empalideceu, como se tivesse mencionado um fantasma. Conhecer eu não diria, mas ouvir falar? Ah, sim. Aqui corri história demais. E olhando ao redor, Efigênia abaixou a voz como quem teme acordar o passado. Naquela época, seu avô era um homem respeitado, mas também orgulhoso. Teve um grande amor que acabou mal. Diziam que ele,
expulsou de casa a própria filha por causa disso. Laura sentiu um arrepio percorrer a espinha. Filha? A moça se envolveu com alguém que ele não aceitava. Saiu de casa um dia desses e nunca mais voltou. A filha chamava-se Helena? Perguntou com a voz fraca. A idosa piscou lentamente, confirmando com o silêncio. As peças começavam a se encaixar. Aquele nome, aquela data, a fotografia. Talvez Helena fosse minha mãe. Mas por quê? Por que ninguém nunca contara? Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. O som do relógio de pêndulo, antes reconfortante, tornou-se inquietante. Cada batida lembrava o tempo perdido entre eles. Na mente dela, o rosto do avô agora se misturava ao da mulher da fotografia. Os mesmos contornos, talvez um pouco do mesmo olhar. Pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era apenas compaixão por um idoso debilitado, mas raiva. Raiva por todos os silêncios que a impediram de saber quem realmente era. Ela queria respostas, mas não ousava exigir. Sentia-se prisioneira de uma casa que falava pelos ruídos. A madeira estalando, o vento arranhando as telhas, o ranger da velha cadeira de balançar. Mas, por mais denso que fosse o nó no peito, algo dentro dela se recusava a desistir de cuidar dele. E talvez fosse essa teimosia, o amor confortável das pequenas ações, que possuísse o verdadeiro poder de cura. Dias depois, o avô piorou. O médico disse que o coração estava cansado, que o tempo cobrava o que era inevitável. Laura ficou mais atenta, quase não dormia. E quando o sono vinha, trazia sonhos confusos, com uma mulher de vestido azul chamando o nome e um rio largo separando as duas. Tudo parecia anunciar que uma história antiga estava prestes a ser contada, mas, como sempre, à sua maneira, lenta. Uma tarde, enquanto trocava as flores do vaso, Laura percebeu que a gaveta do criado mudo estava semi-aberta, algo impossível já que o avô sempre a trancava. Dentro, avistou um canto de envelope amarelado, o selo carcomido pelo tempo. Estendeu a mão, mas recuou. Ele podia acordar, e mesmo assim sentiu o impulso de tocar aquele pedaço do mistério. Quando finalmente decidiu puxar, uma voz rouca quebrou o silêncio. "Não mexa aí, Laura!" Assustada, ela virou e o encontrou desperto, com os olhos duros e suplicantes ao mesmo tempo. "É só papel velho, vô", tentou justificar. "Tem coisas que o tempo tentou enterrar. Se mexer, dói de novo." "Mas talvez doa porque precisa sarar." Ele ficou alguns segundos em silêncio, o peito subindo e descendo com esforço. Depois apenas murmurou: "Um dia você vai entender." E fechou a gaveta devagar, trancando-a novamente. Laura sentou-se no canto da cama. Naquele instante, compreendeu que as respostas só viriam quando o próprio destino abrisse aquela madeira, não ela. Lá fora, o outono caía. As folhas do velho ipê forravam o quintal, e cada folha que o vento levava parecia um segredo sendo solto. Por dentro, Laura começava a mudar, crescendo dentro de si a coragem de olhar o passado de frente, mesmo que o avô não quisesse mais lembrar. E foi exatamente essa coragem, silenciosa, que abriria caminho para o caderno, para as confissões e para a verdade que descansava entre amor e remorso. O relógio marcou meia-noite. A cadeira de balançar fez um último ranger, e o mundo prendeu a respiração, como quem sabe que a próxima manhã carregará uma revelação há muito adiada. O mês de setembro chegou sem pressa, trazendo um frio úmido que parecia se esconder entre as paredes. O corpo de seu Alfredo já era quase memória, magro, os ossos visíveis sob a pele translúcida, o olhar perdido em pontos de lembrança. Mas havia dias em que, do nada, ele se tornava lúcido, como se o passado o puxasse com força. Nessas horas, Laura apenas escutava, porque notar as pausas era sua nova forma de amar. "Sabe, Laura", disse ele certa manhã, com voz rouca, "a casa já teve barulho, risadas, cheiro de pão quente, silêncio. Mas, um dia, tudo se calou." Ela o olhou e quis dizer: "Dá tempo de fazer barulho de novo." Mas o olhar dele já partia para longe.
Depois disso veio uma sequência de dias cinzentos. A saúde do avô oscilava entre o cansaço e a fraqueza absoluta. O rádio, que antes ficava ligado, passou a ser ruído apenas. Laura começou a registrar cada dia os batimentos, as frases soltas, as lembranças que ele deixava escapar sem perceber. No caderno onde anotava remédios, começou a escrever coisas como 14/9. Falou outra vez de um rio. Disse que a culpa mora do outro lado. 18/9. Chorou durante o noticiário. Talvez tenha confundido o presente com antigamente. 21/9. Disse algo sobre uma carta que nunca chegou. Essas anotações se tornaram seu diário oculto, um espelho emocional. Numa madrugada silenciosa, Laura acordou com o som da chuva e algo mais, o leve arrastar de madeira. Quando foi até o quarto do avô, ele estava desperto, sentado na cama, com as mãos tremendo e o olhar fixo na gaveta entreaberta. "Preciso ver firmeza em você, menina", disse com um fio de voz. "Tô aqui, vô. Se eu, amanhã, não abrir mais os olhos, tem uma coisa que precisa ser lida. O senhor vai viver muito ainda. Promete que vai ler, só quando eu me for." Ela hesitou, o coração apertado. "Prometo." Ele então lhe entregou, ainda quente da emoção, a pequena chave da gaveta, a mesma que sempre guardara sobre o travesseiro. Laura sentiu o metal frio em sua palma e, junto dele, o peso de uma vida inteira de segredos. Nos dias seguintes, ela passou a cuidar de tudo com mais delicadeza: o banho, a comida, as roupas limpas. Sabia que cada gesto podia ser o último. Ao mesmo tempo, tinha medo do que aquela gaveta guardava. E então, chegou o domingo de primavera. O céu estava pálido e o rádio transmitia missa. Laura fazia sopa quando ouviu o barulho do relógio parando. Um silêncio diferente se espalhou pelo corredor. Ela correu até o quarto. Seu Alfredo estava imóvel, o rosto sereno, as mãos entrelaçadas. O tempo que tantas vezes se arrastara, agora parecia ter parado de vez. Ela chorou sem pressa, permitindo que a dor percorresse todos os cantos da casa. Depois, sentou no chão e ficou assim por horas, ouvindo o vento e tentando entender como o amor pode doer e curar ao mesmo tempo. Dias depois, com a casa mergulhada em cheiro de vela e lembrança, Laura lembrou da chave no bolso do avental. Sentou-se à beira da cama e olhou para a gaveta, objeto de anos de silêncio. Com mãos trêmulas, girou a chave. O clique pequeno pareceu um trovão. Dentro, encontrou um caderno de capa de couro marrom, um envelope e uma fita azul desbotada. O coração acelerou. Abriu o caderno na primeira página. "Para quem vier depois, se ainda houver amor, que me perdoe. E saiba o que eu não tive coragem de dizer." As próximas páginas eram escritas com caligrafia hesitante, manchadas por lágrimas antigas. Conforme lia, ela sentia cada palavra cavar espaço dentro dela. O caderno começava contando a história de um homem em tempos de juventude. Trabalhador, dono de mercearia, que acreditava mais na honra do que na felicidade. Dizia se orgulhar de ter uma filha inteligente e teimosa chamada Helena, até o dia em que as certezas se transformaram em julgamento. Ele narrava uma briga. A filha queria casar com um homem simples, sem nome importante. O pai, rígido, proibiu. As palavras ditas naquele dia foram como pedras. "Enquanto viver debaixo do meu teto, obedeça." Helena foi embora, sem olhar para trás. "No começo", dizia a letra no caderno, "achei que o tempo traria ela de volta. Mas o tempo, diferente das pessoas, não é piedoso." Anos depois, recebi uma carta. Tinha apenas uma linha. "Sou mãe, e o nome dela é Laura." O chão se dissolveu sob os seus pés. Laura sentiu as letras latejarem diante dos olhos. Ela, a neta silenciosa, era a filha da mulher expulsa. "Não tive coragem de procurá-las", dizia o texto. "A culpa virou doença. E quando ela se foi antes de mim,
vi Deus me dar uma segunda chance. A menina que apareceu na minha porta depois do enterro dela. Eu a criei, mas nunca tive coragem de dizer. Ela era tudo que doía e curava ao mesmo tempo. Laura fechou o caderno devagar. Olhou o quarto, o retrato, as lembranças. De repente, tudo fazia sentido. O modo como ele a olhava, às vezes com ternura envergonhada, o silêncio longo diante das perguntas sobre sua mãe, o choro na madrugada. Durante dias, ela não conseguiu abrir o envelope que também estava lá. Cuidava das plantas, arrumava o guarda-roupa, caminhava pela casa tentando entender quem ela era agora, neta ou filha, vítima ou continuação. Até que numa noite em que o vento ecoava entre as telhas, tomou coragem. O envelope tinha seu nome. Para Laura, quando eu não puder mais. Dentro tinha uma carta curta e um pingente de prata. Laura, o amor é coisa que só dura se for dito. Eu calei, mas você pode falar. Se por acaso ler isto, não me veja como um homem que te enganou, e sim como quem tentou te amar do jeito que sabia. Cuide do mundo como cuidou de mim. É assim que se quebra um ciclo. Laura fechou os olhos, encostou o pingente no peito e chorou. Mas dessa vez, o pranto veio limpo, sem peso, como chuva que lava o pó. Naquela madrugada, ela sentiu que o tempo estava, enfim, em movimento outra vez. Os dias seguintes caminharam lentos, como se cada minuto precisasse reaprender a existir. Na casa de tijolos úmidos, o tempo agora tinha outro som, o eco da ausência e o zumbido do pensamento. Laura mantinha o quarto do avô intacto, a cama arrumada, o travesseiro ainda com o formato de sua cabeça, o caderno sobre a mesinha. Toda manhã ela entrava ali, sentava-se e lia um trecho novo, como quem conversava com um fantasma que ainda podia responder. Em cada página, descobria fragmentos de ternura que jamais havia visto no homem vivo. Ele escrevera cartas para Helena que nunca havia enviada. Filha, o orgulho me fez surdo ao que a vida gritava. Talvez um dia essa carta encontre o caminho de volta. E havia dezenas delas, todas datadas, empilhadas e presas por fita azul. Laura passou um dia inteiro lendo. As primeiras eram cheias de justificativas, as do meio de arrependimento, e as últimas, de pura saudade. Ao cair da noite, Laura acendeu uma vela e colocou sobre a mesa todas aquelas cartas. A casa cheirava a papel velho e cera quente. Percebeu que boa parte das frases que ele usava quando ainda falava "deixa o tempo ensinar", "cuidado para não ferir o amor dos outros", vinham dali, do arrependimento que nunca teve coragem de confessar em voz alta. Por outro lado, ler aquelas mensagens abriu nela uma ferida antiga. Por que eu só pude conhecer o meu avô quando ele já não podia mais falar? E por que minha mãe precisou morrer longe para me proteger do que ele fora? A resposta não veio, apenas o som da vela consumindo a si mesma. Em um impulso que não soube explicar, Laura decidiu escrever também. Pegou folhas simples e começou. Helena, mãe, se o amor é esse laço invisível que atravessa tudo, quero acreditar que ele passou por mim, por ele, e agora respira aqui nestas linhas. Escreveu a noite inteira, sem planejar, apenas deixando que a pena obedecesse ao que o coração queria dizer. Falou do cuidado com o avô, da solidão, das manhãs frias, das pequenas ternuras. No fundo, aquela carta era mais para si do que para a falecida mãe, um ritual de passagem. Ao terminar, dobrou o papel e colocou junto das cartas dele, amarrando tudo com a mesma fita azul. Naquele gesto selou um ciclo que começara antes mesmo de nascer. Os dias seguintes trouxeram pessoas à casa, vizinhos, o padre, funcionários da cidade, todos ajudando a esvaziar o que restava. Quando perguntavam sobre o que faria agora, Laura dizia apenas: "Acho que vou ficar. Ainda não terminou." Porque realmente não terminara. No quintal, descobriu um pequeno canteiro abandonado, coberto por folhas secas.
encontrou ferramentas antigas e decidiu plantar ali algumas mudas de lavanda e alecrim. Enquanto cavava a terra, sentia a vida reagindo, o cheiro da umidade, o contato frio das raízes, o barulho do cascalho. Plantava a paz em cada buraco aberto. Nas tardes, sentava-se à varanda e lia em voz alta trechos das cartas, como se o vento as levasse até onde o precisasse enxergar. Um dos últimos trechos escritos pelo avô era o mais simples, e talvez o mais verdadeiro. Se algum dia entender, minha neta, me perdoe não pelo que fiz, mas pelo tempo que perdi tentando não sentir. Laura repetia essa frase como oração, e aos poucos as memórias passaram a produzir algo mais suave dentro dela. As lágrimas já não vinham por dor, vinham por reconhecimento, o tipo de compaixão que existe quando se percebe que todos nós, em alguma era da vida, erramos tentando amar. A partir disso, começou a escrever outras cartas, não mais para o passado, mas para o futuro. Guardava-as dentro do mesmo caderno, revezando narrativas de quem fora, mãe, filha, neta, cúmplice e agora mulher inteira. Na última página que escreveu naquele mês, Laura anotou uma decisão. Transformarei essa casa em lugar de escuta, um abrigo para quem precisa lembrar que perdoar também é inventar outra forma de viver. E então, fez o que o avô nunca fizera. Abriu todas as janelas, deixou o vento entrar, as cortinas dançarem e o som das crianças da rua ecoar nas paredes. A casa suspirou, aliviada, como quem finalmente conseguia respirar. Naquela noite, sentou-se à antiga cadeira de balanço. O quarto continuava o mesmo, mas o silêncio que reinava agora não doía. Era silêncio de paz, de oração, sem palavras. Em suas mãos segurava o pendente de prata. Com olhos fechados, disse em voz quase inaudível: "Eu perdoo." Dentro dela, uma nova música começou a nascer. Nos dias seguintes, ela passou a cuidar de tudo com mais delicadeza. O banho, a comida, as roupas limpas. Sabia que cada gesto podia ser o último. Ao mesmo tempo, tinha medo do que aquela gaveta guardava. E então chegou o domingo de primavera. O céu estava pálido e o rádio transmitia a missa. Laura fazia sopa quando ouviu o barulho do relógio parando. Um silêncio diferente se espalhou pelo corredor. Ela correu até o quarto. Seu Alfredo estava imóvel, o rosto sereno, as mãos entrelaçadas. O tempo, que tantas vezes se arrastara, agora parecia ter parado de vez. Ela chorou sem pressa, permitindo que a dor percorresse todos os cantos da casa. Depois sentou no chão e ficou assim por horas, ouvindo o vento e tentando entender como o amor pode doer e curar ao mesmo tempo. Dias depois, com a casa mergulhada em cheiro de vela e lembrança, Laura lembrou da chave no bolso do avental. Sentou-se à beira da cama e olhou para a gaveta, objeto de anos de silêncio. Com mãos trêmulas girou a chave. O clique pequeno pareceu um trovão. Dentro encontrou um caderno de capa de couro marrom, um envelope e uma fita azul desbotada. O coração acelerou. Abriu o caderno na primeira página. Para quem vier depois, se ainda houver amor, que me perdoe e saiba o que eu não tive coragem de dizer. As próximas páginas eram escritas com caligrafia hesitante, manchadas por lágrimas antigas. Conforme lia, Laura sentia cada palavra cavar espaço dentro dela. O caderno começava contando a história de um homem em tempos de juventude, trabalhador, dono de mercearia, que acreditava mais na honra do que na felicidade. Dizia-se orgulhar de ter uma filha inteligente e teimosa chamada Helena, até o dia em que as certezas se transformaram em julgamento. Ele narrava uma briga. A filha queria casar com um homem simples, sem nome importante. O pai, rígido, proibiu. As palavras ditas naquele dia foram como pedras. Enquanto viver debaixo do meu teto, obedeça. Helena foi embora sem olhar para trás. No começo, dizia a letra no caderno, achei que o tempo traria ela de volta.
Mas o tempo, diferente das pessoas, não é piedoso. Anos depois recebi uma carta. Tinha apenas uma linha. Sou mãe, e o nome dela é Laura. O chão se dissolveu sobre os seus pés. Laura sentiu as letras pulsarem diante dos olhos. Ela, a neta silenciosa, era a filha da mulher expulsa. E aquele homem frágil de quem tanto cuidou era o mesmo que provocou a ausência que ela carregou por toda a vida. Não tive coragem de procurá-las, continuava o texto. A culpa virou doença, e quando ela se foi antes de mim, vi Deus me dar uma segunda chance. A menina que apareceu na minha porta depois do enterro dela. Eu a criei, mas nunca tive coragem de dizer. Ela era tudo que doía e curava ao mesmo tempo. Laura fechou o caderno devagar. Olhou o quarto, o retrato, as lembranças. De repente tudo fazia sentido. O modo como ele olhava, às vezes com ternura envergonhada, o silêncio longo diante das perguntas sobre sua mãe, o choro na madrugada. Jura a casa. O tempo que tantas vezes se arrastara agora parecia ter parado de vez. Durante dias, Laura não conseguiu abrir o envelope que também estava lá. Cuidava das plantas, arrumava o guarda-roupa, caminhava pela casa tentando entender quem ela era agora. Neta ou filha? Vítima ou continuação? Até que numa noite em que o vento ecoava entre as telhas, tomou coragem. O envelope tinha o seu nome. Para Laura quando eu não puder mais. Dentro havia uma carta curta e um pendente de prata. Laura, o amor é coisa que só dura se for dito. Eu calei, mas você pode falar. Se por acaso ler isto, não me veja como o homem que te enganou, mas sim como quem tentou te amar do jeito que sabia. Cuide do mundo como cuidou de mim. É assim que se quebra um ciclo. Laura fechou os olhos, encostou o pendente no peito e chorou. Mas dessa vez o pranto veio limpo, sem peso, como chuva que lava o pó. Naquela madrugada ela sentiu que o tempo estava, enfim, em movimento outra vez. O coração de Laura apertou como se algo antigo chamasse por ela. A lembrança daquele número no retrato, o nome que o avô murmurava dormindo, o choro a escondidas, tudo apontava para uma única direção. O mês de setembro chegou sem pressa, trazendo um frio úmido que parecia se esconder entre as paredes. O corpo de seu Alfredo já era quase memória, magro, os ossos visíveis sob a pele translúcida, o olhar perdido em pontos de lembrança. Mas havia dias em que, do nada, ele se tornava lúcido, como se o passado o puxasse com força. Nessas horas, Laura apenas escutava, porque notar as pausas era sua nova forma de amar. Sabe, Laura, disse ele certa manhã, com voz rouca. A casa já teve barulho, risadas, cheiro de pão quente, silêncio. Mas, um dia, tudo se calou. Ela o olhou e quis dizer, dá tempo de fazer barulho de novo. Mas o olhar dele já partia para longe. Depois disso veio uma sequência de dias cinzentos. A saúde do avô oscilava entre o cansaço e a fraqueza absoluta. O rádio, que antes ficava ligado, passou a ser ruído apenas. Laura começou a registrar cada dia os batimentos, as frases soltas, as lembranças que ele deixava escapar sem perceber. No caderno onde anotava remédios, começou a escrever coisas como 14/9. Falou outra vez de um rio. Disse que a culpa mora do outro lado. 18/9. Chorou durante o noticiário. Talvez tenha confundido o presente com o antigamente. 21/9. Disse algo sobre uma carta que nunca chegou. Essas anotações se tornaram seu diário oculto, um espelho emocional. Numa madrugada silenciosa, Laura acordou com o som da chuva e algo mais, o leve arrastar de madeira. Quando foi até o quarto do avô, e ele estava desperto, sentado na cama, com as mãos tremendo e o olhar fixo na gaveta entreaberta. Preciso ver firmeza em você, menina, disse com um fio de voz. Tô aqui, vô. Se eu, amanhã, não abrir mais os olhos, tem uma coisa que precisa ser lida. O senhor vai viver muito ainda. Promete que vai ler,
Só quando eu me for. Ela hesitou, o coração apertado. Prometo. Ele então lhe entregou, ainda quente da emoção, a pequena chave da gaveta, a mesma que sempre guardara sobre o travesseiro. Laura sentiu o metal frio em sua palma e, junto dele, o peso de uma vida inteira de segredos. Nos dias seguintes, ela passou a cuidar de tudo com mais delicadeza: o banho, a comida, as roupas limpas. Sabia que cada gesto podia ser o último. Ao mesmo tempo, tinha medo do que aquela gaveta guardava. E então, chegou o domingo de primavera. O céu estava pálido e o rádio transmitia missa. Laura fazia sopa quando ouviu o barulho do relógio parando. Um silêncio diferente se espalhou pelo corredor. Ela correu até o quarto. Seu Alfredo estava imóvel, o rosto sereno, as mãos entrelaçadas. O tempo que tantas vezes se arrastara, agora parecia ter parado de vez. Ela chorou sem pressa, permitindo que a dor percorresse todos os cantos da casa. Depois, sentou no chão e ficou assim por horas, ouvindo o vento e tentando entender como o amor pode doer e curar ao mesmo tempo. Dias depois, com a casa mergulhada em cheiro de vela e lembrança, Laura lembrou da chave no bolso do avental. Sentou-se à beira da cama e olhou para a gaveta, objeto de anos de silêncio. Com mãos trêmulas, girou a chave. O clique pequeno pareceu um trovão. Dentro, encontrou um caderno de capa de couro marrom, um envelope e uma fita azul desbotada. O coração acelerou. Abriu o caderno na primeira página. Para quem vier depois, se ainda houver amor, que me perdoe. E saiba o que eu não tive coragem de dizer. As próximas páginas eram escritas com caligrafia hesitante, manchadas por lágrimas antigas. Conforme lia, ela sentia cada palavra cavar espaço dentro dela. O caderno começava contando a história de um homem em tempos de juventude. Trabalhador, dono de mercearia, que acreditava mais na honra do que na felicidade. Dizia-se orgulhar de ter uma filha inteligente e teimosa chamada Helena, até o dia em que as certezas se transformaram em julgamento. Ele narrava uma briga. A filha queria casar com um homem simples, sem nome importante. O pai, rígido, proibiu. As palavras ditas naquele dia foram como pedras. Enquanto viver debaixo do meu teto, obedeça. Helena foi embora, sem olhar para trás. No começo, dizia a letra no caderno, achei que o tempo traria ela de volta. Mas o tempo, diferente das pessoas, não é piedoso. Anos depois, recebi uma carta. Tinha apenas uma linha. Sou mãe, e o nome dela é Laura. O chão se dissolveu sob os seus pés. Laura sentiu as letras latejarem diante dos olhos. Ela, a neta silenciosa, era a filha da mulher expulsa. Não tive coragem de procurá-las, dizia o texto. A culpa virou doença. E quando ela se foi antes de mim, vi Deus me dar uma segunda chance. A menina que apareceu na minha porta depois do enterro dela. Eu a criei, mas nunca tive coragem de dizer. Ela era tudo que doía e curava ao mesmo tempo. Laura fechou o caderno devagar. Olhou o quarto, o retrato, as lembranças. De repente, tudo fazia sentido. O modo como ele a olhava, às vezes com ternura envergonhada, o silêncio longo diante das perguntas sobre sua mãe, o choro na madrugada. Durante dias, ela não conseguiu abrir o envelope que também estava lá. Cuidava das plantas, arrumava o guarda-roupa, caminhava pela casa tentando entender quem ela era agora, neta ou filha, vítima ou continuação. Até que numa noite em que o vento ecoava entre as telhas, tomou coragem. O envelope tinha seu nome. Para Laura, quando eu não puder mais. Dentro tinha uma carta curta e um pingente de prata. Laura, o amor é coisa que só dura se for dito. Eu calei, mas você pode falar. Se por acaso ler isto, não me veja como um homem que te enganou, e sim como quem tentou te amar do jeito que sabia. Cuide do mundo como cuidou de mim. É assim que se quebra um ciclo. Laura fechou os olhos, encostou o pingente no peito e chorou.
Mas dessa vez, o pranto veio limpo, sem peso, como chuva que lava o pó. Naquela madrugada, ela sentiu que o tempo estava, enfim, em movimento outra vez.